Portanto, dois temas sobre outras formas alternativas de situações coloniais, de anti-imperialismo, de imperialismo. Bom, a primeira que eu vou referir sobre a política do apartheid. Como sabem, a África do Sul era uma colónia inglesa, a sua governança era feita através de britânicos, os Boers tomaram conta do poder e, juntamente até com alguns britânicos, fizeram uma declaração unilateral de independência que nunca foi reconhecida pela coroa, pelo Reino Unido. O Reino Unido declarou, eu acho que intencionalmente, independentes dois antigos protetorados, a Suazilândia e o Lesoto, antiga Basutolândia, que são, no fundo, enclaves dentro da África do Sul, e não reconheceu nunca a independência unilateral. Quando o governo de maioria Boer toma conta do poder, criou um sistema de apartheid. O que é quer dizer apartheid? Desenvolvimento separado. E criou um sistema completamente, enfim, mirífico de pseudo-independência de determinadas zonas dentro da África do Sul, os chamados Bantustões. Bantustões vem da palavra Bantu. Bantu é a maioria esmagadora dos africanos da África Austral. Não é totalidade, mas é a maioria esmagadora. E esses Bantustões foram declarados independentes dentro da África do Sul. Ninguém reconhecia essa independência, a não ser o próprio governo sul-africano, com o governo próprio, é claro, e isto é a explicação de porque é que os negros não tinham voto dentro da África do Sul, pois se eles tinham aceitado proclamar a independência dentro de um Bantustão, é óbvio que eram cidadãos do Bantustão e, portanto, cidadãos estrangeiros dentro da África do Sul, que trabalhavam lá, mas não faziam parte da África do Sul. Não eram cidadãos da África do Sul, eram cidadãos de um país interior à África do Sul. Como já havia outros que eram realmente independentes, que eram aqueles dois que eu referi em primeiro lugar. Bom, isto não foi aceito por todas as etnias, que ficaram, alguns, com uma situação intermediária entre uma pseudo-república independente e, portanto, criaram-se como territórios autónomos. Eram considerados estados, obviamente, entre aspas, o Transkei, o Bophuthatswana, o Ciskei e Venda, esses eram pseudo-estados, com chefe de Estado, governo, tudo mais, e os outros eram territórios autónomos, era o KwaZulu-Natal, aquilo que é hoje o território do Zulu, o Leboa, o Guanzankulu, o Kaanguane, enfim, outros, Quaquá. Mas é que esses territórios ainda não eram bem Estados, eram quase Estados, mas não eram bem Estados. Nenhum deles era, de facto. Não é? Portanto, eis a razão pela qual os Estados Unidos, a República da África do Sul criou um sistema em que só podiam votar os brancos, os mestiços e os outros, ou seja, os indianos e os chineses, que tinham cada um a sua câmara separada. O Parlamento era tricamaral e só esse é que tinha um voto. E isto é, obviamente, um sistema que configura uma situação colonial. Há uma contiguidade territorial, há um domínio de um Estado forte sobre os outros territórios e sobre os outros Estados, pseudo-Estados, não é verdade? E isto configura claramente um sistema como situação colonial. Pronto. Isto só desaparece quando começa a desaparecer com o presidente de Klerk, em 1989, e depois com o reconhecimento da independência do presidente Mandela. E a partir daí foram extintos os Bantustões e, portanto, de facto, a Inglaterra, o Reino Unido, nunca reconheceu o sistema anterior. Bom, isto era o primeiro ponto.
O segundo ponto tem a ver com o anti-imperialismo. O anti-imperialismo. Bom, o anti-imperialismo confunde-se, quer dizer, não há propriamente uma linha divisória que marque na história uma espécie de gongo dos combates de boxe, como eu costumo dizer. A história não é um combate de boxe, tem um gongo, pim, agora começa o segundo round. Não é assim, não é? Há uma continuidade, mas há, enfim, há momentos em que é preciso e é possível verificar o anti-imperialismo. De uma maneira geral, e eu quase que diria isto universalmente, mas enfim, não quero exagerar, o anti-imperialismo aparece favorecido por imperialismos. É muito curioso. Quem manda fazer, quem propõe o anti-imperialismo são potências que eles próprios exercitam o imperialismo. O conceito é um conceito de origem marxista, e isto vem da lógica do Lenin. A lógica do Lenin é simples. O capitalismo, na sua fase final, e a fase final já tinha começado praticamente no tempo dele, transfere-se para o nível internacional. Ou seja, deixa de ser uma forma interna de exploração, passa a ser uma forma transnacional. E por isso é que a resposta a esse imperialismo teria que ser também ele internacional. E daí o Manifesto Comunista acabar com as palavras operários de todo o mundo univos. Mas porquê? É porque já nessa altura a luta, o imperialismo capitalista era transnacional e, portanto, a luta contra o imperialismo teria que ser também ela internacional. Daí que operários de todo o mundo unidos. Lenin tem uma leitura interessante, por exemplo, relativamente à guerra, e a meu ver cheia de razão, o leninismo, que depois continua pelo stalinismo adentro, que é a guerra é sempre uma disputa entre burguesias de estados diferentes que mandam o proletariado fardar-se e morrer por eles. Portanto, os proletários não devem combater, porque isto é uma guerra de interesses económicos e como eles nem sequer têm gente que chegue para morrer, pois mandam o proletariado e a classe média fardar-se e matar os outros membros do proletariado e da classe média ao serviço dos interesses dos poderosos. Bom, isto é falso? Não, é muito verdade, muito verdade. Eu não sou comunista, nem de esquerda, nem nunca fui, como sabem, mas a verdade tem que ser dita e acho que isto é verdade. E de maneira que ele recusava este tipo de cedência. Segunda questão, Marx entendia que, no fundo, a Revolução Socialista viria nos países de capitalismo avançado. E, portanto, achava que ele ia acontecer no Reino Unido, onde ele vivia. Marx casou com uma baronesa alemã e foi à custa do dinheiro que mandava o Engels, que era empresário. E, por outro lado, achava que aconteceria na Alemanha. Porquê? Porque eram os dois estados mais industrializados, com mais proletariado e que estavam, digamos, à frente no processo de desenvolvimento e nas relações de produção. Enganou-se porque foi afinal na Rússia, que era um país quase feudal, e depois na China, que era um país quase feudal, ou feudal mesmo. E por conseguinte, Lenin teve que afinar a doutrina marxista, que nunca tinha falado sobre o terceiro mundo. O Marx não se interessava nada pelo terceiro mundo. Porquê? Por uma razão simples, porque ainda estavam muito longe da revolução. Não tinham classe operária, não tinham indústria, eram agriculturas. Isto ainda falta um processo enorme até chegarem à fórmula da classe operária, não sei como é. Lenin tem que, de repente, improvisar e dizer assim, mas espera lá, é aqui que a gente tem que ter em primeiro lugar. Então, é desenvolver uma extensão da doutrina marxista, chamou-se isto marxismo
leninismo. Por isso é que é um novo acrescento do marxismo que se preocupa com o terceiro mundo, que se preocupa com o imperialismo capitalista. Ele percebe que era preciso cortar as pernas ao investimento capitalista nas colónias para enfraquecer o próprio capitalismo. E, portanto, não podiam deixar as colónias. E o que é que ele inventa? Inventa conceitos novos. Inventa, por exemplo, o conceito de via de desenvolvimento não capitalista. A via de desenvolvimento não capitalista é a adaptação da revolução socialista aos países do terceiro mundo que, objetivamente, não têm condições de fazer uma revolução socialista pela simples razão de que não há indústria, pela simples razão de que não há proletariado. E, como sabem, no marxismo, a classe operária é a fração do proletariado que deve promover e conduzir a revolução socialista. Então, se estivéssemos à espera que aparecesse indústria, nunca mais haveria uma revolução socialista. Então, ele inventa um modelo alternativo com uma espécie de revolução socialista feita pela burguesia nacional, que é o que vai acontecer com Amílcar Cabral ou com Agostinho Neto. É a burguesia nacional marxizada que vai introduzir Estados socialistas nas ex-colónias e assim enfraquecer a dominação capitalista, não apenas da antiga colónia, da antiga metrópole, mas de qualquer país capitalista. Se o país for socialista, é dificílimo os Estados Unidos ou a França irem lá explorar aquele território. Mais difícil, pelo menos. Bom, por conseguinte, o leninismo acrescenta isto. Como acrescenta duas outras realidades. Em primeiro lugar, o princípio da diminuição da soberania interna. Isto é muito curioso. Né? Dizem que são anti-imperialistas e criam uma nova forma imperialista para o mundo socialista, que é o princípio do internacionalismo proletário e socialista. O que é isto de internacionalismo proletário e socialista? O internacionalismo socialista é simples. É dentro da contiguidade dos países socialistas, que era, por exemplo, a antiga União Soviética, que depois cola com a China, que em 49 se subordina ao Partido Comunista da União Soviética, que é uma espécie de Vaticano do comunismo, é uma espécie de Santa Sé, o Papa do comunismo. E o Mao Tse-tung diz, sim senhor, eu vou obedecer à chefia do primeiro Partido Comunista, mas não podem interferir nas minhas periferias, senão através de mim. Se quiserem interferir, dizem-me e eu interfiro. E por isso há a ruptura sino-soviética em 1960, é que não acharam graça que os russos fizessem um bypass e interviessem no Vietnã, na Birmânia, no Laos, no Camboja, etc. Por ali fora, na Birmânia. Bom, e por conseguinte, o internacionalismo socialista significa, para dentro da comunidade socialista já não há verdadeiramente um Estado igual ao do direito internacional público para fora. Juridicamente há, mas de facto não há. Não há porque esse internacionalismo cria uma solidariedade, um direito de ingerência dentro dos outros países socialistas que visa salvaguardar as conquistas da Revolução Socialista. Ou seja, aquilo que muita gente diz a título de propaganda, e é obviamente esgrimível numa lógica rasteira, que é a lógica normal da política. A Primavera de Praga, os tanques soviéticos entraram por ali dentro e esmagaram, coitadinhos. É perfeitamente de acordo com o que está estabelecido pela doutrina marxista-leninista, que todos os países da comunidade socialista têm uma soberania interna limitada pelo princípio do internacionalismo socialista. Ou seja, todos têm que entrar em todos os países que ponham em causa as conquistas
da Revolução. Portanto, aquilo é um ato legítimo dentro da legitimidade que eles próprios impuseram, que é a do marxismo-leninismo. Aquilo não é considerado imperialismo. Aquilo é considerado solidariedade socialista, é considerado o princípio da soberania limitada. Bom, é claro que a ideologia dá para tudo, não é? A gente diz que é uma espécie de o que é pecado e o que é que não é pecado. Depende da religião, não é? Beber vinho é pecado? É, diz os muçulmanos. Não, depende da religião. Aqui é a mesma coisa. Entrar pelos países socialistas adentro é pecado ou não? Não. Nós dizemos que é bom. Então, mas se for invadir... não, aí já não pode ser. Se vierem invadir-nos, já é pecado, porque são capitalistas. Portanto, um e um não são dois sempre. Às vezes não são. Portanto, cuidado, porque quando falarem de anti-imperialismo, designadamente soviético, têm que ter em conta que as palavras não significam o mesmo. Anti-imperialismo, na lógica, na fraseologia do marxismo-leninismo, significa sempre que um país capitalista pretenda esticar a sua influência para dentro de contiguidades suas. Isto é, se os Estados Unidos entrarem pelo México adentro, ou entrarem pela Costa Rica, ou entrarem pelo Chile, é imperialismo. Sempre que Rússia soviética entrar pela Polónia ou pela Checoslováquia ou por outro país qualquer adentro, não é imperialismo, porque estou a salvaguardar a Revolução Socialista e estou, pura e simplesmente, a defender as conquistas da Revolução. Tem que ter este cuidado. Agora, e como é que isto descodifica? Isto depois é uma questão de crítica, cada um tem a sua. De acordo com a religião política, não há dúvida nenhuma que faz um sentido. De acordo com aquilo que a gente tem numa cara chamada olhos, não faz sentido nenhum, porque é rigorosamente a mesma coisa. Uma data de panzers, ou não são panzers, são equivalentes, entram por Praga adentro para esmagar uma sublevação, é óbvio que isto é imperialismo russo. Não tem outro nome. Bom, portanto, cuidado com estas nuances, porque senão fica qualquer coisa manca. Há uma doutrina. Ora bem, as grandes potências definem unilateralmente espaços vitais. Mas isso é um conceito nazi. Quero lá saber e querem eles lá saber. O senhor George Washington, fundador, primeiro presidente dos Estados Unidos da América, declarou pacatamente que our hemisphere era pura e simplesmente, sou romana, resolveu falar-me agora, our hemisphere era pacatamente a América. Não, isto é logo ao princípio, reparem bem. Our hemisphere, nem pensar, isto é tudo nosso, e portanto não é suposto aqui entrar mais ninguém que não seja para fazer comércio. Se for para fazer política, nós não autorizaremos. Se for para influenciar, se for para manipular, nós não autorizaremos que nenhuma outra potência exterior entre in our hemisphere. Fantástico, no nosso hemisfério, leia-se, no nosso continente. Mas quem é que o autoriza a dizer isto? Ninguém, é ele que se autoriza a si próprio. É assim porque nós achamos que é assim. E isto vai tomando medidas cada vez maiores, como eu já referi, na expansão para o oeste, destino manifesto. É o destino manifesto destas 13 colónias irem até à outra costa. Mas olha, aqui ao lado há uma coisa chamada Louisiana, compramos. E lá em cima há uma coisa chamada Alasca, compramos à Rússia. E aqui há uma coisa chamada Flórida, conquistamos aos espanhóis. Depois há uma coisa chamada, aqueles estados todos do México e dos espanhóis, não faz mal. Uns compramos, outros arrebanhamos, outros conquistamos, a Califórnia, dá cá, o Texas, mas isto era independente, não interessa. Agora ficamos nós com eles. Isto não é imperialismo. Não é. Então, roubar territórios a países soberanos não é imperialismo. Não, é destino manifesto. Olha que interessante.
Cá está uma religião diferente, não é? Beber vinho não é pecado. Bom, por conseguinte, nós temos sempre que descodificar. Este tema é difícil, porquê? Porque tem dois níveis. O nível do. Se respondesse a isto universitariamente, não como jornalista, cuidado, isto não é um folhetim jornalístico, que é normalmente rasteiro e medíocre. É universidade, isto para se responder em termos universitários capazes, devia ser respondido a dois níveis. A nível da doutrina e da ideologia é isto. Eu acabo de explicar. A nível da prática, a minha opinião é que, obviamente, aquilo que os Estados Unidos fazem no território americano é pura e simplesmente imperialismo. Então, e os índios serem todos mortos? É genocídio. Mas ainda não havia o conceito. Tá bem. Mas não era bom, não era boa ideia andarem a massacrar os índios de uma ponta à outra e depois criar uma reserva, enfiá-los lá dentro e obrigá-los a mudar de cultura. Não havia o conceito só é formulado em Nuremberg, mas criava isto, já se achava que era mau. Se calhar não é óbvio poder entrar, fazer não sei quantas tentativas para destruir Cuba. Cuba foi uma colónia americana, ainda por cima, depois do regime do Castro, que não é um Estado independente. Mas é comuna. Está bem, o que é que você tem com isso? É um Estado independente. Está bem, mas é comuna. E está no meu sítio, no meu espaço vital. Baía dos Porcos, pumba, falhámos, azar. Outra vez, duas. Quantas tentativas houve para matar o Fidel de Castro? Não faço ideia. Não faço ideia. Isso era de antes. Não era, não. O senhor Trump acaba de fazer mais ou menos o mesmo, curiosamente, com o Maduro. O senhor gosta de Maduro? Eu não. Quem me dera ele. E o senhor, enfim, emigrasse, falecesse, qualquer coisa. Agora, ele é um Estado independente, não é? Mal ou bem. Mandou um grupo de mercenários assustar o Maduro, e eu já veio triunfante a dizer, não, queriam-me matar e queriam-me roubar. Está aqui uns mercenários que vão falar. E os mercenários, coitados, obrigados a falar, disseram, sim, a gente vinha aqui para o raptar, para o levar para os Estados Unidos da América. A profecia do Dr. Lara, o Maduro não vai morrer na cama. O Maduro não vai morrer na cama. Porquê? Porque o petróleo do Maduro e digamos, aqueles recursos estratégicos são indispensáveis para a futura guerra. E, portanto, não vai morrer na cama. Se calhar Cuba também não vai morrer. Ou se agacha antes, não vai morrer. Profecia. Isto é óbvio, isto decorre da geopolítica. Mas eu não percebo como é que isto é assim, com o direito não interessa aqui, não interessa nada. O direito não interessa, estamos a falar de imperialismo. O direito só serve para os intervalos. Não consigo explicar isto. Mas enfim, há gajos que gostam de se agarrar ao direito, quando não tem mais nada, vem a teoria do direito. Como se o direito travasse alguma coisa. Ou como se o direito tivesse travado a China, ou tivesse travado os Estados Unidos, ou tivesse travado a Rússia de fazerem o que querem. Não há maneira. Não há maneira. Ou tivesse travado o Reino Unido, a senhora Thatcher, de fazer a Guerra das Malvinas, por uma ilha que dizem que é deles, que enfrenta a Argentina. É assim. As potências grandes definem unilateralmente o seu espaço vital. Ponto! Isto o que é? Isto é imperialismo. Agora, o imperialismo do outro é sempre destrutível com base numa filosofia que eu próprio vou criar para combater aquilo. Não há direito aquilo que o imperialismo russo do senhor Putin está a fazer no Cáucaso, está a fazer na Moldávia. Ficaram ali sem uma posta chamada Transnistria, na Ucrânia, reparem bem, que vergonha. Então, mas espera lá, e do seu lado? Não, isso do meu lado não interessa. Quer dizer, os que condenam isto são eles próprios imperialistas no seu próprio território ou naquilo que são as suas zonas de tutela. Vou dar um exemplo. Que não com o Sr. Trump, que o Sr. Trump está sempre na Berlim, com o Sr. Obambi, que ainda é vivo. O Sr. Obambi, suponham, que é uma suposição, que a China dizia assim, Taiwan é chinês, não é? Parece-me óbvio, não é? Aquilo é a mesma coisa que perguntar, os Açores são chineses, são portugueses ou não? Claro, é uma ilha que pertencia à China.
e que pertence à China. Não é um Estado, não. Não é reconhecido como Estado, não. Então, é nosso, não é? Historicamente. É colonizado por quem? Por chineses. Iguais a vocês? Sim. É o mesmo povo? É. Fala a mesma língua? Fala. Mas os americanos dizem, sim, mas isto aqui, cuidado, isto aqui não é para ser ocupado. Vamos supor que o governo chinês tinha dito, bem, vamos tomar conta daquilo, porque aquele território é nosso. O que é que teria feito o senhor Obambi? Não é o senhor Trump, a gente já sabe o que é que o senhor Trump faria e fará se acontecer uma coisa dessas. É o senhor Obambi. Tinha havido uma guerra. Porquê? Porque não é suposto a China entrar por Taiwan. Não é suposto. Mas porquê? Porque não. Mas quem é que decide? Eu, americano. Mas quem é o senhor para decidir? É assim. E na Coreia do Sul também não. Vão ver, hein? Portanto, aquilo que eu acuso o meu adversário de fazer, que é pá, Crimeia, isto é uma vergonha. Espera lá, mas quem é que conquistou a Crimeia? O Império era do Império Otomano, pois era. Foi conquistado por quem? Pela Imperatriz Catarina da Rússia. Ups. Ah, pois foi. Com soldados quê? Com soldados russos. Ups. Pois é. Pois. Não, mas aquilo não é... Não, peço desculpa. Aquilo é das duas uma. Ou é do Império Otomano, ou então é russo por conquista. Sim, mas o Khrushchev destacou aquilo e colou à Ucrânia. Numa altura em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, é a mesma coisa que tirar uma freguesia da Amadora e pôr em Sintra, ou de Sintra e pôr em Lisboa. É indiferente. E de repente colapsou aquele colosso todo em 1989, 91, naquele triênio fatal, e esquecemos, ficou lá aquilo agarrado. Mas isto é vital para mim, não é? E é. Qualquer geopolítico diz que é. Então é meu. Tem cá uma base militar, é meu. Ah, não há direito. Pois não há direito, mas a gente não está aqui à procura do direito, está à procura da força. Está à procura da força normativa dos factos, da definição unilateral do espaço vital, da definição unilateral da esfera de influência. Sim, mas não há direito que eles estão a fazer na Ucrânia. Reparem aquela faixa toda, Donetsk, não sei o quê, está tudo ali com um governo fantoche russo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Ucrânia estava neutralizada. A NATO foi lá pôr a mão a dizer, não, isto agora é nosso. Ficam aqui os mísseizinhos a 300 quilómetros de São Petersburgo e tal, que é mesmo ao lado. E o tipo criou ali um estado de tampão. Não fui eu, foram uns guerrilheiros. Viva a República. Bom, de maneira que, meus senhores, o imperialismo tem sempre uma leitura ideológica por trás. Sempre, sempre, sempre. E baseia-se neste princípio que é fundamental, que é o de que as grandes potências definem unilateralmente os seus espaços vitais, as suas esferas de influência. Porque sim, ninguém toca em Israel. Porquê? Porque eu, americano, não deixo. Leia-se, porque eu, americano, tenho aqui uma comunidade judaica cheia de massa chamada New York, não é verdade? E portanto tenho um acordo com eles e ninguém toca. Mas porquê que ninguém toca? Porque eu não deixo tocar. Mas quem é o senhor? Não me interessa, não deixo. Experimente lá ver o que é que lhe acontece. A questão do imperialismo tem a ver com isto. O anti-imperialismo é a resposta ideológica ao imperialismo. Normalmente, quem pratica o imperialismo tem um conceito e uma chave para um anti-imperialismo. Os americanos é que definiam, a NATO é que definiu o imperialismo soviético. Não há direito, este imperialismo soviético que já vai em meia Alemanha, na Polónia, na cortina de ferro, Iron Curtain, Winston Churchill, caiu sobre a Europa de Leste uma cortina de ferro. Foi o senhor que dividiu isso. O senhor é que dividiu isto em alta com o Stalin de uma forma miserável. Olha, a Jugoslávia não. A Áustria tem que sair. Mas tem que sair. Aquela tem que ficar. Aí podem entrar. Depois vem falar em cortina de ferro. Caiu uma cortina de ferro sobre a Europa. Mas quem é que fez a cortina de ferro? Foi você, pá. A ver, portanto, isto é uma conversa ideológica. É uma conversa ideológica. Não há ninguém bom.
Não há ninguém bom neste xadrez. Ninguém. E, portanto, o pior que há nisto, ou não pegam neste tema, que eu aceito perfeitamente, e acho que é boa ideia, não pegar no tema de todo, ou pegá-lo de uma forma romântica, verde aqui apela à lógica do Papa Francisco, à ecologia, é um bullshit completo. Não vão lá, não se percebe nada, fica uma fantasia, fica Alice no País das Maravilhas. Olhem para a realidade crua, nua. É chato, mas a realidade é horrenda. Então não se meta nisto. Não é? Vá antes para poeta, é mais simpático. Não dá dinheiro, mas pelo menos a pessoa anda contente, toca umas baladas e tal. Portanto, o essencial é isto. Agora, como é que isto se materializa? Como é que se materializou o imperialismo soviético, o imperialismo chinês, Tibete? Tibete era uma teocracia do senhor Dalai Lama, que ainda anda aí, vestido de cor de laranja com os óculos. Não é? Rua. Isto agora é nosso. Mas porquê? Porque está a ver, dá aqui imenso jeito. A gente agora vai ter... Investimos aqui uma pipa de massa, fazer estradas, está muito mais moderno do que era. Mas então, e os monges e o budismo? Não, isso não. Religiões é uma coisa que não vai bem connosco. Mas isto está mais desenvolvido agora. Quem é que discute? Quem é que discute a invasão miserável feita pela China comunista do Tibete? Não vê? Acabou. Não se fala mais disso. Quem é que decidiu? Foram os maoístas. Houve ali umas declamações, não é? Não há direito, coitado do Dalai Lama, venha cá, dê cá um abraço, a gente filma um filme aqui consigo, toma lá uma medalha, e o homem anda por aí a fazer sorriso, até é simpático, e não se fala mais disto. E acabou. Ele até já disse, eu devo ser o último Dalai Lama. Estão a ver o que é o imperialismo? O imperialismo é isto, é a definição unilateral de esferas de influência. A Indonésia não entrou por Timor-Leste adentro. Mas era ilegal. Quer lá saber, não queremos um governo comunista aqui. Mas não queremos, agora invadimos. Quando perceberam que o governo não ia ser comunista, abriram um bocadinho. Deixaram. Até lá. Eu quantas vezes fui à ONU, eu como deputado da Comissão de Negócios Estrangeiros, e presidente que fui, curiosamente não consta, vejam bem o que é o facciosismo disto, eu fui presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento de Timor-Leste. Não aparece nos arquivos que estão online da Assembleia da República, não dizem que eu sou presidente, saltam por cima de mim. É verdade, quando não é muito conveniente. Porquê? Porque eu fui, aliás, com deputados comunistas, como é que ele se chamava? O João Amaral, que já morreu, de bigode, foi comigo à ONU e dei-lhe uma trepa o discurso que eu lá fiz na 4ª Comissão contra a Indonésia, com factos de esterilização de raparigas malveres para acabarem com os nascimentos, troca de populações com a ilha de Java. Pintei a manta. O Amaral disse, Lara, eu, que sou do Partido Comunista, não podia fazer um discurso assim, como você fez. Bom, nada, já não sou, afinal a história enganou-se, o Lara nunca devia ter sido presidente da Timor-Leste, desapareceu dos arquivos. Vejam bem isto, vão à procura, não estou lá. Há um livro sobre isso, a Comissão de Timor-Leste, o Dr. Lara só aparece como vogal e depois aparece como vogal outra vez, e aquele período em que eu fui presidente, não se fala disso. Não é engraçado, não se habituando a isto. Bom, e portanto, já vi muita coisa, portanto não acreditem em fantasias, não queiram, não transformem um idealismo na verdade, que isso é que não pode ser, não encaixa. A realidade, como dizia o Maquiavel, é suja, é abjeta, mas é a realidade. A política internacional é abjeta, mas é o que é. É o que é, não aquilo que a gente gostaria que ela fosse. A história é o que é, não aquilo que a gente gostaria que ela fosse. No domínio do imperialismo, todos são imperialistas, os que são imperialistas são anti-imperialistas e a definição do imperialismo para eles não é má, porque coincide com uma lógica qualquer
autojustificada, já referi, e o anti-imperialismo é fundamental e bom para travar as enormidades que o adversário faz no terreno e que contraria os seus interesses geopolíticos. É basicamente isto. Agora, fora isto, os senhores conseguem analisar a realidade? Ótimo. Então analisem, mas não tragam a doutrina para a salada russa. Dividam em dois. Análise dos factos. No dia tanto tal, a China entrou pelo Tibete, tomou conta disto, fez isto, matou, expulsou e tal. No dia tanto tal, a Primavera de Praga, os tanques entraram aqui. Bom, isto é análise dos factos. Param aí. Não justificam. Não adjetivam. E depois, capítulo 2. Doutrinas. Segundo o marxismo-leninismo, o internacionalismo proletário, portanto, nós tínhamos a obrigação de entrar para sufocar uma revolta que, no fundo, iria pôr em causa as conquistas da classe operária. Isto é a justificação da intervenção. Que depois dos outros lados dirá exatamente o contrário. Malandros, isto só prova o poder férreo da bota comunista que esmaga qualquer tentativa de aspiração à liberdade. Quem é que tem razão? Depende. É uma questão ideológica. Quem é que, se eu for comuna, tem razão os comunas. Se eu for imperialista liberal, têm razão os liberais. Se calhar não tem razão nenhum nem outro, mas isso já é outra conversa. Portanto, cuidado, é um tema movediço, é um tema que não é impossível tratar, não há nada que seja tabu, mas que, a meu ver, para ser tratado, tem que ser seccionado, tem que ser dividido. Factos e justificação dos factos. E, no caso da justificação dos factos, o contraditório. Contraditório. Não é chegar ali e fazer uma bandeira. Isto não é uma sessão de esclarecimento de um partido comunista nem do imperialismo americano. Cuidado. Há uma versão pró-soviética ou pró-russa que diz isto. A versão pró-chinesa diz aquilo. A versão pró não sei quais diz isto. Pronto. Isto é contraditório. É dar palco a todas as expressões ideológicas que, no fundo, acabam por tentar justificar ou contrariar aquilo que são os factos crus e nus que eu apresentei em primeiro lugar.